Alvíceras. Voltando com a nossa gramática portuguesa, né? Gramática portuguesa pelo método confuso de Mendes Fradique. Hoje eu trago para vocês aí a versão de 1928, se eu não me engano, a segunda edição, né? A primeira foi em 27. Esta aqui é a segunda edição, Gramática Portuguesa pelo Método Confuso, seguida de uma variada coleção de exercícios pelo mesmo método. Mentira, não tem exercício nenhum na gramática. Adotada em todas as escolas primárias. Mentira. Secundárias e terciárias. Nem existe. Nunca existiu uma escola chamada terciária. Não tinha esse nome. Seria o caso, o terceiro grau, né? Mas não era chamada assim, né? Do Brasil e subúrbios. O que é o subúrbio, né, do Brasil neste contexto aqui? Do Brasil e subúrbios. Do Brasil, você falou Brasil, já se engloba ali toda a relação de subúrbios, né? Subúrbio é um distrito do município. O município, uma região do estado. E o estado, uma região da federação, né, do país. Enfim. Vamos então ao ponto onde paramos no último vídeo. Bom, na minha versão, eu tenho na minha mão a versão da editora Rocco, né? Em parceria com a Fundação Ceciliano Abel de Almeida, que é ligada à Universidade Federal do Espírito Santo. Então é diferente desta versão aqui, essa versão aqui, que você vê na tela, é da Livraria Editora Leite Ribeiro Freitas Bastos e Companhia. Então as páginas não vão ser as mesmas, né? A numeração é diferente. Mas é a página 135, na minha versão, que eu tenho em mãos, quando fala do Visconde de Cairu. Vamos então aqui procurar. Espera aí. Página 135. Aqui a página 135. Deixa eu ver. É a mesma, hein? É a mesma. Então é a mesmíssima edição. Melhor ainda. É porque a edição que eu tenho em mãos, da editora Rocco, com a Fundação Ceciliano Abel de Almeida, ela é um facsímile, né, da edição que você vê na tela. Mas melhor ainda. Vamos lá. Bom, sobre o Visconde de Cairu, nada a declarar, né? Nada. Só um detalhe aí, quando você vê aqui. Olha aqui, eu vou dar o zoom para você ver. Essa palavra aqui me chamou a atenção. A palavra aqui, ó. Porém, então, os espanhóis, né? Espanhóis com H, né? E não tem o I, né? Espanhóis. E tem um acento, né? O acento tudo bem, mas com H e com O. Espanhóis. Outra coisa também, lá na nota de rodapé, não tem um cacófato, que é aquele vício de linguagem, que é quando você tem uma formação prosódica que lembra uma outra palavra desagradável. Por exemplo, boca dela. Boca, espaço dela. Mas aí junto o K de boca com dela, fica cadela, né? E por aí afora. Aqui não é cacófato, não. É cacófaton. Evidentemente sem acento, né? Que o acento é uma coisa que cada um botava do jeito que quisesse, se quisesse, na época do Mendes Fradique. Mas aqui, ó, cacófaton. Por quê? Cacófaton. Porque vem do grego, cacófaton. No neutro, né? A gramática da língua portuguesa, ela usa ainda hoje muitas terminações, muitos conceitos, definições, palavras derivadas da gramática grega, que foi a primeira gramática. Começou lá. Muito bem. Vamos então aqui. Página seguinte. Interessante. Eu até tenho um vídeo sobre o pronome cujo, né? Aqui na página 136. Olha aqui, ó. Vou começar ali. Aqui do... Obtiveram estabelecimento
do sistema de escravidão dos índios e da importação dos etíopes que arraigou no corpo político o cancro do cativeiro, desde a terra dos Patagões até ainda além do Golfo do México. Aí preste atenção. Contra cujo hórrido mal sábios filantropos, ora só lastimam. Veja, esse contra cujo quase não é usado, praticamente não é usado nos dias de hoje, infelizmente, mas é lindo, né? Contra cujo hórrido mal sábios filantropos, ora só lastimam. Porque aqui é o seguinte, ele diz assim, desde a terra dos Patagões até ainda além do Golfo do México, que tem um hórrido mal sábios filantrópicos, e aí eu digo cujo hórrido mal, sábios filantropos, ora só lastimam. Veja, o Golfo do México tem um hórrido mal. O Golfo do México possui um hórrido mal, neste contexto aqui. Contra esse hórrido mal, esse quem? De quem? Hórrido mal de quem? Do México. Então, contra cujo hórrido mal? Então, é a mesma coisa que eu dizer assim, além do Golfo do México, contra o seu hórrido mal, sábios filantropos, ora só lastimam. Contra, ou então assim, além do Golfo do México, contra o hórrido mal dele, do México, sábios filantropos, ora só lastimam. Então, para não dizer isso, eu boto um cujo ali. Além do Golfo do México, contra cujo hórrido mal, ou seja, contra seu hórrido mal, contra o hórrido mal dele, do México, sábios filantropos, ora só lastimam. Eu tenho um vídeo que eu gravei somente com os usos incomuns do pronome cujo, tá? Eu já botei no outro canal, que infelizmente foi fechado pelo Google, e agora eu estou repostando os mais de 1.200 vídeos aqui neste canal. Alvíceras. Vamos lá. Página 137. Aqui também é interessante, olha. A palavra longe tem plural, é longes. Menina e moça me levaram de casa de meu pai, né? Para longes terras. Ou seja, longe aqui é como adjetivo. Para longes terras. Terras longes. Porque longe também pode ser advérbio. No caso, de lugar. Perto, longe. Ou seja, eu também poderia dizer para próximas terras. Próximas terras. Agora, perto, terra perto. Terra perto eu não consigo dizer, não consigo pluralizar, não serve para todas as palavras. Né? Para pertos terras. Não tem como eu dizer pertos terras. Perto é só advérbio. Ah, mas e o antônimo de perto, que é longe? É advérbio longe, de lugar, mas também neste caso, só no caso do advérbio longe, eu posso também transformá-lo em adjetivo, porque o uso consagrou desta maneira. Então, para longes terras. E se eu quiser dizer pertos terras, como eu não posso dizer pertos terras, porque o perto realmente é só advérbio, é só invariável, só fica invariável, então eu digo o que quando as terras não estiverem longes, estiverem ao contrário de longes? Eu vou dizer próximas, para próximas terras, terras vizinhas. E assim a gente vai dando aula de gramática, lendo a gramática, né? Simples, claro, evidente. Outra coisa também, e é interessante você ler gramáticas antigas, pois as novas não trazem certas
certas lições, né? Por exemplo, esta aqui, ó. Qual fosse então a causa daquela minha levada? Era pequena, não na soube. Era pequena, não na soube. Não é não a soube, é não na soube. De novo, qual fosse então a causa daquela minha levada? Era pequena, não na soube. O que é na? Na que é a mais em. Não na soube. Não em a soube. Entendeu? Então é uma contração incomum. É a mesma coisa com má, né? Vamos fazer aqui, ó, perguntar ao Google para ver se será que o Google sabe. Ó, contração na, ma, mo. Vamos ver se ele já. Vou botar aqui, ó. Ma, mo. Ele não entende, tá vendo? Ele não entende. Vamos botar aqui contração to. To é mais comum. Olha lá. Tá vendo? O to é mais comum. Eu tive que ensinar a inteligência artificial dessa maneira que eu acabei de mostrar a vocês. Quando eu botei na, ma e no e mo, são mais incomuns, ele não deu. Quando eu botei to, o to é mais em contra disso. Aí ele já deu, inclusive, o na e o ma. Vamos ler aqui. Em português, na e ma são contrações, enquanto mo não é uma contração padrão. Na, olha aqui, na resulta da contração da preposição em com o artigo definido feminino a, ou seja, em mais a é igual a na. E ma resulta da contração da preposição em com o artigo indefinido feminino uma. Em mais uma é igual a numa. Então, em mais uma é igual a uma. Então, esse ma é a contração da preposição em com o artigo indefinido uma. Mas aqui há controvérsia, tá? Não está totalmente correta aqui essa resposta do Google, não. Por quê? Porque eu posso dizer assim, na segunda-feira você me trará as pautas da reunião. Peço que mas dê assim que chegar. Ou seja, peço que mas, ou seja, me dê elas. Me dê elas. Então, peço que mas dê peço que me, mas, as, mas. Ou seja, peço que me as dê. Me as dê. Peço que me as dê. Peço que me dê elas. Então, o ma é a contração do pronome pessoal oblíquo átono me, mas o pronome pessoal, aliás, o pronome demonstrativo a, entendeu? A, ou seja, no lugar de ela, o ela é substituído por a, entendeu? Deu-lhe, deu ela, o ela é substituído por a, deu-lhe, né? O a entra para substituir ela. Aí, no lugar de ela fica lha. O a entra porque é ela, feminino. Se fosse deu-lhe, aí seria, ou seja, deu para ele, né? Deu-lhe. O o entra para indicar por isso que é pronome pessoal, porque indica a pessoa, né? Ele, ela. Então, só que não é do caso reto, né? Ele e ela é oblíquo átono. Então
o pronome oblíquo átono, o ou a, mais o pronome oblíquo, o pronome demonstrativo, possessivo me, né? Me, te, se, nos, vos, o, os, a, as. Não é isso? Então, pronome é isso mesmo. O pronome me, olha aqui. Vamos procurar já. Pera aí, pronome me. Deixa eu ver aqui se eu pego no outro. Pode ser aqui. Ver se eu consigo achar aqui. Eu não vou conseguir achar aqui. Mas enfim, o pronome me é o pronome demonstrativo, né? Vos darei a vós. Não, é pronome oblíquo átono. Não é isso? Vamos lá. Calma aí. Deixa eu fazer uma confusão. Pronome me. Pessoal oblíquo átono, isso mesmo. Da primeira pessoa do singular. Usado para substituir o sujeito da oração. Então voltando para lá. Contração, to, na, ma, amor, isso. No caso aqui, a contração, ele está dizendo aqui que a contração ma resulta da contração da preposição em com o artigo indefinido feminino uma. Sim, esse ma aqui. Tem outro ma. O ma onde você tem a contração de em mais uma, ou seja, numa, esse numa, no português antigo, podia ser abreviado para ma. Né? Eu mesmo não sabia disso, tô vendo aqui. Mas certamente no português antigo, no atual não acontece. Só que tem um outro mar que eu acabei de exemplificar para vocês. Traga a pauta amanhã. Assim que chegar, ma dê de imediato. Ou seja, assim que chegar, me dê ela a pauta. Ma dê, mi mais a. Mi a dê. Mi a dê, ma dê de imediato. Aí seria não contração do pronome da preposição em com o artigo definido feminino uma, e sim a contração do pronome pessoal oblíquo ou átono de primeira pessoa me mais o pronome a, também o pronome oblíquo também pessoal, né, o pessoal oblíquo, só que não de primeira pessoa, de terceira pessoa, né? Ou seja, a é igual a ela. Me dê ela. Ela dê. Me dê ela. Ma dê. Me a dê. O a faz a função do ela, porque não é um a preposição, não é um a artigo, é um a pronome pessoal oblíquo átono de terceira pessoa flexionado no feminino. A é igual aqui a ela. Quando você chegar amanhã, traga traga a pauta da reunião amanhã. Assim que você chegar, madê logo, madê de imediato, ou seja, me adê logo. Me, pronome pessoal oblíquo átono de primeira pessoa, me, mais a, que aqui é igual a ela, a pauta. Me, ela, dê. Me dê ela, me adê. Me adê. Ou seja, me dê ela, a pauta. Me a dê. Esse a é igual a ela, a pauta. Então, o ma aqui é a contração de pronome pessoal oblíquo átono de primeira pessoa com o pronome pessoal oblíquo átono de terceira pessoa flexionado no feminino. Então, é a contração de dois pronomes pessoais oblíquo átonos. Então, não é esse mesmo ma que você está vendo aí na tela, que é a contração de preposição em com o artigo indefinido feminino uma, que daria numa. E esse ma entra como uma espécie de corruptela de numa. Tira o nu, fica só o mar. Aí ele vai continuar. Jamor não é uma contração gramaticalmente correta em português. Mentira. Tá errado isso aqui. Tá ensinando errado isso aqui, hein? Essa IA do Google tá ensinando errado. É sim.
No entanto, pode ser encontrado como uma forma informal ou regional de me-o, mas não é considerado padrão. Mentira! Falso. É considerado. Isso você encontra até em textos oficiais. Eu acho até que na Bíblia. Na Bíblia tem. T-O. Tem, com certeza. Mo já vi também. Né? Então, mas a explicação está correta quando diz assim, que o mo é uma contração de me mais o, que é a mesma coisa que ma, só que em vez de ser pronome pessoal oblíquo no me, mais o pronome pessoal oblíquo no a, é pronome pessoal oblíquo no me mais pronome pessoal oblíquo no a. Aliás, o, no masculino. É só o masculino de ma. Então, na frase anterior, que eu tinha dito o quê? Amanhã você me traz. Não, você ficou de trazer amanhã a pauta da reunião. Assim que chegar, madê de imediato. É só tirar a pauta, que é uma palavra feminina, coloca uma coisa masculina qualquer. Tipo, o carro. Amanhã você ficou de me dar o carro. Assim que chegar, modê de imediato. Tá? Então, é nesse sentido. Agora, voltando à questão lá do Mendes Fradique, ele usa na. Ele usa na. Olha lá o exemplo dele. Vamos voltar lá. Vamos ver. Ih, ele vai ter que abrir o arquivo de novo. Meu Deus do céu. Mas ainda bem que eu já sei qual é a página. Página 136. Vamos lá. Aqui. Menino e moça, né? De Bernardinho Ribeiro. Lá em cima. Qual fosse então a causa daquela minha levada? Era pequena? Não na soube. Qual fosse então a causa daquela minha levada? Não na soube. Não na soube. Esse na aqui é o quê? Lembrando? Na resulta, né, da contração do artigo definido feminino a com a preposição em mais a. Em a. Então, no caso aqui, seria assim: qual fosse então a causa daquela minha levada? Não a soube em. Não em a soube. Não soube em. Né? Eu não entendi. Eu entendi que a contração na é em mais a. Eu sei disso. Assim como no também. Ok. Eu só não entendi o sentido da frase substituindo na por em mais a. Não entendi. E realmente, para mim, ficou bumbroso, ficou turvo, ficou toldado aqui o entendimento. Qual fosse então a causa daquela minha levada? Não na soube. Se ele não soube a identidade da levada ou da causa daquela levada, ele não a soube. Ele não a soube. Quando você bota o em, você indica o quê? Um traço semântico de lugar. Em a soube. Em indica, por natureza, um traço semântico de lugar, de local. Então, não entendi. Realmente, eu entendi que na é em mais a. Eu só não entendi o motivo de existir na aqui em vez de a, simplesmente. Realmente ficou para mim toldado aqui o entendimento. Vamos lá que a gente tem que fechar. Vamos fechar aqui em Bernardinho Ribeiro mesmo. Aqui na palavra também, logo na sequência, né? Agora não lhe ponho outra, senão que já então parece havia de ser. Esse parece, aí hoje em dia, como é que a gente escreve parece? Parece é com C. Aqui tá com S e C. Tá? Que mais? Ali também, ó. Todo aquilo, não é aquilo, todo aquilo, ó,
que em longo tempo se buscou, e pera longo tempo, no caso era para ser o quê? Se fosse português de hoje. E por longo tempo se buscava. Aqui é e pera longo tempo se buscava, né? Que mais? Lembrando que pera, aqui ó, vou botar aqui pera. É pera, é per mais A. Por isso eu acho aqui. Aqui, ó. Em português, pera e pero são palavras distintas. Pera é a forma atual e correta do nome do fruto, e pero é uma formação arcaica de para ou uma conjunção com um significado semelhante a porém ou mas. Então, pero é para, é usado na maneira arcaica de usar, né? Como mas. Só que aqui é o seguinte, ele não explica a inteligência artificial. Aí ele explica aqui, ó. Além de pelo, existem outras contrações como pela, que é igual a per mais a. Aqui que eu queria chegar. Pelos, per mais os. E pelas, per mais as. É aqui que eu queria chegar. Existia uma preposição antiga que era per. Que é o quê? É a mesma coisa que por. Per virou por. Né? Que indica o quê? Através de. Né? É um movimento lógico ou espacial. Né? E aí, com o per seguido de a, artigo definido a, ele ficava o quê? Pera, que deu o nosso pela ordem, seu juiz. Passou pela porta, né? Ou seja, através da porta. Então, eu diria antigamente, passou pera porta. Pera porta. Passou pero portão, em vez de pelo portão. Então, beleza. Então, voltando lá pro Mendes Fradique, ele vai dizer ali, ó. Aquilo que em longo tempo se buscou, e pera, ou seja, e pela e pela longo tempo se buscava. Só que aqui no caso é e pelo. O pera aqui seria, como vimos, substituído pelo pela, né? Per mais a. Porá, né? Porá, pela, né? Perá, porá é igual a pela, através dela, através da, né? Só que na sequência você tem o masculino, longo tempo, né? Então, em longo tempo se buscou e pelo longo tempo se buscava, ou pelo menos pero longo tempo se buscava, mas não vem nem pero, forma antiga, nem pelo, forma moderna. Vem pera, que seria igual a pela no feminino. Então, não há uma concordância nominal, né? Perdão, não há uma regência. Não, nem concordância nem regência. Nominal. Na verdade, não é nominal. Não há uma concordância de gênero aqui, né? Entre a preposição pera, que é a contração de per mais a, em relação a palavra longo, que vem no masculino. Por que eu estou dizendo? Por que eu estou aqui mostrando isso para você? Porque nos textos antigos não era só a pontuação que ficava a moda Bangu. Cada um botava o acento onde queria botar, onde quisesse botar. Se quisesse, também se não quisesse não botava. Não é só o acento, é tudo.
Inclusive a concordância nominal, a concordância verbal, especialmente a nominal, no português da época de Mendes Fradique, início do século XX, e, claro, antes dele mais ainda, era totalmente flexibilizada. Não existia, não pegava mal, não havia uma obrigação, uma forçação de barra para se respeitar rigorosamente a concordância das palavras, e mesma coisa, vírgula, pontuação, não havia. Por que não havia? Porque, primeiro, as pessoas eram burras? Não. Mendes Fradique era semi-analfabeto, não sabia escrever, por isso que ele errou a concordância? Não. É porque, muito pelo contrário, a média de inteligência de quem era letrado e culto era maior do que quem é letrado e culto hoje. Eu tenho a certeza disso. A questão é que não havia, na ciência da gramática, não havia ainda a solidez de regras, de estudos, não havia ainda o que há hoje de desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, de estudos, de análises. A própria linguística não existia. E é aqui que eu quero encerrar o vídeo de hoje. Na época do Mendes Fradique, a gente vive no caso aqui década de 20, né, do século 20, a gente vive um período pré-linguística, pelo menos no Brasil, né? O mundo todo ainda estava descobrindo a linguística estava sendo fundada. Mas no Brasil, mais ainda, que a linguística chega no Brasil, assim, de verdade, com mala para morar, com o Matoso Câmara Júnior. Joaquim Matoso Câmara Júnior. Mas, portanto, né, década de 20 do século 20, nós vivemos um momento gramatical, né, da língua portuguesa pré-linguística. E a gramática pré-linguística é isso aí. Na academia e nas rodas literárias dos literatos, dos formadores de opinião, dos jornalistas, enfim, não havia essa obrigatoriedade de se ater à risca às regras gramaticais da gramática normativa. Ela vai ainda se desenvolver ao longo do século XX, para já no final do século XX começar a ser novamente solapada, questionada. E hoje, na atual conjuntura, 2025, a gramática normativa tradicional já está novamente num vale, né, num apreço cada vez menor, e a linguística cada vez sendo mais apreciada. E a mesma regra que não existia, a mesma liberdade para se escrever da forma que quisesse, praticamente, que havia antes da linguística chegar, como eu estou mostrando aqui para vocês no começo do século XX, agora no começo do século XXI, novamente ela volta para libertar as pessoas, assim se crê, se acredita, dessa compulsão por escrever de maneira rigorosamente correta e de acordo com todas as regras da gramática normativa tradicional. Ou seja, há um movimento parabolar aí, né? Por que parabolar? Porque antes da linguística, você tinha essa liberdade para botar o acento onde você queria botar, quisesse botar, falar como você quisesse falar, né? Concordar ou não concordar o gênero das palavras, como acabei de mostrar aqui para vocês, o Mendes Fradique fazendo, e assim por diante. Aí depois, com o avanço da linguística no mundo, curiosamente, é um momento em que mais a gramática normativa tradicional avança também. Se você pegar as grandes gramáticas da língua portuguesa, são de meados do século XX, em torno de meados do século XX. Especialmente ali com João Ribeiro, começando com ele, depois tendo uma grande desenvoltura, um grande destaque com Napoleão Mendes de Almeida, passando por Cunha em Sintra, Bechara, Rocha Lima, etc. E aí depois começa já um movimento, por isso que eu falei parábola, começa agora
o movimento de queda, a parábola sobe e desce, né? Aí, dali de 1980 para cá, na verdade, com o Matoso Câmara para cá, começa o movimento de parábola, de descida dessa parábola. E aí você vai ter os outros gramáticos que vão começar a questionar isso aí, né? Então você vai ter, começando por Matoso Câmara, mas você vai ter também Luft, Celso Pedro Luft, você vai ter o Perini, né? Você vai ter o Azeredo, você vai ter Maria Helena de Moura Neves, você vai ter especialmente Marcos Banho, você vai ter você vai ter o eu até me esqueci o nome do outro. Enfim, você vai ter tantos gramáticos aí, todos praticamente, que vão, e não só aqui em Portugal também, né? Você vai ter uma quantidade enorme de gramáticos e de gramáticas criticando essa rigidez por se seguir as regras gramaticais, todas as regras gramaticais. Só que isso já existia, essa falta de rigidez já existia antes, né? No começo do século XX, até ali, existia essa tranquilidade, né? Para se escrever à vontade. Eu estou mostrando isso para vocês aqui. E tem vários exemplos, tá? Só aqui no Mendes Fradique eu já dei alguns exemplos. A gente perlustrando aqui as páginas da gramática dele, mas tem outras. Aqui na sequência, por exemplo, ele diz assim, ó: grande desventura foi a que me fez ser triste. Ou aqui, pela aventura. Aqui tá certo, seria pela aventura ou pela aventura. Há uma alternância da preposição, mas há a concordância feminina do gênero, né? Pela, pola, ventura. Palavras femininas. Outra coisa, outra palavrinha também aqui, mágoa, com U, mágoa. Hoje a gente escreve mágoa, que também vai na contramão. A tendência é o ditongo OA virar UA, né? Que mais? Aqui também, ó. Me fez ser lida, mas depois que eu vi tantas coisas trocadas por outras, ou seja, por outras, né? A outra coisa aqui também, ó. Escolhi para meu contentamento, isso aqui é Bernardinho Ribeiro, na verdade não é Mendes Fradique, né? Isso aqui é um texto de Bernardinho Ribeiro na gramática de Mendes Fradique. Escolhi para ou para meu contentamento, se entre tristezas e saudades algum, ou seja, se ante, né? Ante tristezas e saudades algum, mas esse ante não é um ante no sentido apenas de estar perante alguma coisa, de fronte a alguma coisa. Ao mesmo tempo, estar dentro de alguma coisa. Então seria o quê? Escolhi para meu contentamento se dentro dele, aliás, se dentro das tristezas e saudades há algum. Essa seria a tradução para o português atual. Escolhi para, né, meu contentamento. Aí ele coloca entre parênteses: se dentro das tristezas e saudades há algum contentamento. Ou seja, só que ele não escreve se dentro das minhas tristezas e saudades há algum. Ele escreve entre, não é ante não, entre tristezas e saudades há algum. Esse entre acabou. Esse realmente acabou, ninguém mais usa. Entre era uma palavra que da mesma classe de perante, ante, defronte, né? Ou seja, era uma preposição. Essa entre é uma preposição do português antigo, que junto com outras preposições, como essas que eu acabei de mostrar aqui, per, né? Por exemplo, não existem mais. Então, há uma lista de preposições antigas que não existem mais na língua portuguesa, mas que foram usadas. Então, entre indica o quê?
dentro de. Então, perante não é de frente a alguma coisa? De frente a? Em frente a? Então, perante é em frente a. De frente é em frente a também. Então, perante é uma preposição, de frente é uma preposição, ambas significam o quê? Em frente a, indicando lugar. Só que também existia entre. Entre, a diferença em relação a perante, a de frente, é que não significa em frente a, e sim dentro de, ou da. Então seria de novo, escolhi para ou pera meu contentamento, se dentro das tristezas e saudades algum, ou seja, se entre tristezas e saudades algum, vir-me viver a este monte, onde o lugar e míngua da conversação da gente fosse como pera meu cuidado cumpria. Fosse para meu cuidado, como para meu cuidado cumpria. Bom, acho que já estamos aí com 41 minutos, vamos terminar por aqui, né? Mas aí no próximo vídeo a gente vai voltar páginas à frente aí na gramática portuguesa pelo método confuso de Mendes Fradique, que ao mesmo tempo estamos usando como mote para dar aulas para vocês de português arcaico.